turma! Aqui é o professor Diego, tá certo? Para mais uma aula de Educação Física do Centro Educacional Prisma. Na aula de hoje, tá bom? Eu tô contando com a ajuda do meu amiguinho aqui, ó, para demonstrar o que para vocês? Para que a gente possa se aventurar, curtir práticas corporais, tá certo? Esportes de aventura, sem terminar feito meu amiguinho aqui, ó. Todo mundo tá saindo bem, todo mundo se divertindo, curtindo, mas com segurança. Então, gente, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, tá bom? Ao conteúdo dessa unidade, que são práticas corporais de aventura, tá certo? Urbana, mas sempre tendo cuidado, tá bom? Pra a gente sofrer os menores danos possíveis nessas aventuras. Então, vem comigo que a nossa aula vai iniciar agora. Nossa escola mudou. Mudou para você. Não deixe de participar das nossas aulas. É o Centro Educacional Prisma, construindo pontes entre você e o conhecimento. Pronto, pessoal. Na aula de hoje a gente vai estar aprendendo, tá bom? Sobre o BMX, tá certo? Que é um esporte de aventura urbana, tá bem? Que se encaixa aí no conteúdo dessa unidade, que é o de práticas corporais de aventura, tá bom? Urbanas, ou seja, nos grandes centros, nas metrópoles, nas cidades, beleza? Então vem comigo, passa aí, produção. A gente vai estar vendo que o BMX ele pode se dividir em duas formas diferentes, tá bom? O primeiro, conhecido como racing ou bicicross, e o segundo como freestyle, tá certo? E a gente vai ver depois o que significa. Mas adiantando para vocês que não se aguentam, já querem logo saber, se trata de o estilo livre, tá bom? Da prática do BMX. Então vamos aprender um pouquinho aqui apenas sobre os conceitos, para a gente entender um pouquinho. BMX, tá certo? São as iniciais de Bicycle Motocross, sendo que a letra X faz referência ao verbo cruzar, que em inglês significa cross, tá bom? Então, essa parte aqui diz respeito à bicicleta e motocross diz respeito aí ao esporte, tá bom? Que serviu como inspiração para a criação do BMX. Então, se perguntar a você, o BMX surgiu através de alguma coisa? O BMX se inspirou em algum outro esporte? Sim. E esse esporte é o motocross, ok? Vamos lá. Bicicross, outro modo de se referir ao esporte BMX, tá bem? Então o bicicross ele engloba o BMX completo. Só que na maioria das vezes ele é mais utilizado quando quer se referir ao BMX conhecido como racing, ou seja, corrida. Então, geralmente quando se fala bicicross, é um tipo de corrida com bicicletas, tá ok? Enfatizando através desse a inspiração da origem, que é o motocross. Passa aí, produção. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas classificações, tá bom? A gente vai conhecer um pouquinho de cada um. Como eu falei, ó, o racing é um dos tipos da prática do BMX. Esse nome aqui, ele está em inglês, tá certo? E o significado dele, ao pé da letra, é nada mais que corrida. Como é que a gente vence uma partida de corrida, um esporte de corrida? Chega no primeiro, né? Então é isso aí que vocês já devem estar pensando, tá bom? Então se trata de uma corrida em uma pista, tá bom? Para bicicletas. Só que não é uma pista comum, tá certo? É uma pista com obstáculos. E a gente vai estar vendo aqui, tá certo? Depois, o que é que pode ter de obstáculos nessas pistas. Mas vamos aqui acompanhando aqui a leitura, tá certo? Então, ó, um dos tipos de BMX possuindo diferentes modalidades que possuem como objetivo vencer uma corrida radical. Então gravem bem esse nome radical que já já vocês vão saber o porquê que essa corrida é radical, tá bem? Agora vamos para o outro tipo do BMX, conhecido como freestyle. Em inglês significa, tá certo, trazendo em português, estilo livre. E ele é utilizado como classificação de um dos tipos do BMX, possuindo diferentes modalidades que possuem como objetivo ganhar maior quantidade de pontos. Então aqui interessa quem chega primeiro? Ao dedinho? Não. Aqui interessa quem consegue marcar mais pontos, tá bem? Realizando manobras radicais, mais difíceis e radicais. Por que o professor botou radical de novo? Foi de propósito, gente.
É porque para dar uma ênfase, porque aqui, tá certo, é considerada até um pouco mais radical do que aqui, a corrida. Mas vocês vão ver o porquê depois, tá certo? Pode passar, produção. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito das bicicletas, tá bem? As bicicletas, elas têm características que diferenciam elas de bicicletas comuns, bicicletas populares que se encontram facilmente nas ruas da cidade. As bicicletas de BMX têm características diferentes. Quais são? Geralmente são bicicletas leves, menores, tá certo, do que bicicletas para adulto. A gente vê através do aro, ou seja, da roda dela, que é um aro 20. Então é menor do que as de adulto. É mais ou menos aquela altura para adolescente, tá bom? Bicicleta reduzida. As bicicletas são resistentes e geralmente, tá certo, principalmente na parte de corrida, elas só têm apenas um freio. Por isso que tem entre parênteses aqui Racing. Podendo ela ter mais do que um freio no outro tipo de BMX, o freestyle, tá bem? Ou nenhum freio. Então, ó, para finalizar, são bicicletas que têm apenas uma marcha. Então não tem aquele jogo de marcha, 21 marchas, 18 marchas. Não. É uma corrente só, uma coroa, uma catraca, pronto, acabou-se, não tem mistério. Pode passar a produção. Agora, ó, a gente vai adentrar, tá certo, no mundo da corrida de BMX, tá bem? Então, ó, popularmente conhecido como bicicross, porque em geral se tratam mais da parte de corrida. É um esporte de corrida com bicicletas, geralmente 8 corredores disputando ao mesmo tempo. Então, professor, tem risco de um bater no outro feito na Fórmula 1? Tem. Então começa por aí primeiro, tá certo? O cuidado para vocês não terminarem, ó, feito o nosso amiguinho Jack aqui, ó, só pele e ossos, tá certo? Então, toma muito cuidado em relação a não bater nos outros competidores que disputam essa corrida, muitas das vezes, lado a lado, tá bem? Ó, as pistas são de terra, feita de montanhas, lombadas, rampas, morros, curvas acentuadas, valetas, ondulações. Então tudo isso aqui, ó, são os obstáculos naturais que buscam, tá certo, serem reproduzidos nessas pistas. Então tem, tá certo, tudo isso aqui que eu já mencionei. O que acontece? Pode até nela ter presença de areia e de lama, tá bem? Então, ó, geralmente essas pistas ela tem uma metragem que fica por volta de 300 a 400 metros, tá certo? São pistas que tem, não é contínua, elas são circulares, tá certo? Então, a pessoa realiza várias voltas e geralmente o ciclista, o competidor, ele gasta entre 40 a 75 segundos, tá bom? Para realizar uma volta em toda a pista. Os ciclistas, para vencer esses obstáculos, vistos aqui em cima, eles além de agilidade e rapidez, devem dominar técnicas de manobras radicais, para poder, tá certo, passar por todos esses obstáculos da pista, sem perder muito tempo e ganhar tempo em relação aos outros competidores, ok? Pode passar a produção. Pronto, aqui tem algumas imagens de pessoas disputando, tá certo, o Racing, que é a modalidade do BMX, que é corrida. Então percebam, pistas, tá certo, de terra, vários tipos, tá certo, de ondulações, de morros, de rampas, paredes inclinadas. Então tudo isso faz parte das pistas, tá certo, do BMX de corrida, o Racing. Lembrando que é permitido manobra, mas a manobra tem que ser realizada de maneira que não prejudique os outros competidores. Porque se você for fazer uma manobra e acabar derrubando um outro competidor, você vai acabar sendo despontuado ou até mesmo desclassificado da competição. Pode passar a produção. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o BMX Freestyle, tá bom? Considerado até mesmo mais radical do que o Racing, a corrida. Vamos ver o porquê. Vence quem ganha mais pontos, realizando melhor sequência de manobras durante as provas. Então, adianta você conseguir fazer a manobra mais difícil, mais radical que teve, tá certo? E errar várias outras manobras ou
todas as outras manobras que você vai fazer na tua apresentação não serem tão boas assim, ou, tá certo, adianta você conseguir fazer a melhor sequência de manobras durante tua apresentação, mesmo que não tenha uma que nunca foi realizada, uma de extrema dificuldade. Então aí são, tá certo, estratégias diferentes. Mas o que vai importar no final é a quantidade de pontos somados, tá certo? Então quanto mais difíceis as manobras, tá certo? Ó, e radicais, maior a pontuação. Logo, tá certo? Quando realizar uma competição dessa, você tem que primeiro planejar o que você vai querer utilizar de manobras nessa competição, tá bem? Possui 5 diferentes modalidades, onde o que difere um do outro, no caso, é o local e a forma como são executadas as manobras. Então, quando a gente for ver um pouquinho mais a fundo, essas modalidades diferentes do BMX Freestyle, vocês vão perceber que o local onde é praticado é diferente, que as manobras têm características diferentes uma da outra, e aí vocês vão conseguir diferenciar. Eu espero que sim, hein? Porque vai ser assunto de prova. Então, não pisca, preste atenção e vem comigo. Passa aí, produção. Agora vamos conhecer os nomes das 5 e depois uma de cada vez, tá bem? Então, ó, a primeira a gente vai conhecer como Dirt Jump. Segunda, além de vertical, que é trazido para o português, também você pode achar como vert apenas, tá bem? Tem o street, tem o mini ramp e tem o flatline, tá certo? Essas são as 5 modalidades do BMX Freestyle. Pode passar aí, produção. Agora, ó, Dirt Jump. Vamos entender um pouquinho sobre ele? Ele é praticado em rampas de terra. Então, ó, grava bem aí. Rampas de terra. No freestyle, teve rampa de terra. Já é uma dica para a gente saber que é o Dirt Jump, tá bem? Alturas e distâncias dessas pistas são variadas, tá bem? Podem ser rampas únicas, pode ser só uma rampa de terra. Pode ser double, se refere a duas, tá certo? Rampa dupla. Ou pode ser uma sequência de rampas, tá certo? Também conhecida como trails, tá certo? Ou até mesmo rampas de madeira, tipo mesa. Então quer dizer que não se resume apenas a rampa de terra. Rampa de terra é a principal classificação, o principal utilizado no Dirt Jump. Mas pode acontecer que tenha uma competição que utilize rampa de madeira também, tá bom? Então vamos ficar esperto quanto a essa pegadinha aqui. Vamos lá, pode passar a produção. Aqui, ó, uma imagem onde vocês podem ver, ó, rampa de terra, tá certo? Aqui, ó, uma rampa depois da outra. A gente pode caracterizar uma rampa sequencial, tá certo? Já que é uma após a outra. E aí o rapaz realizando uma manobra super radical, ó, lá em cima, no ar, beleza? Já já a gente vai falar sobre esse tipo de manobra. Passa aí, produção. Vamos pro próximo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o vert ou vertical, como vocês preferirem, tá bom? É executado em uma rampa em formato de U. Então a rampa, ela é única, tá bom? Uma rampa só, no formato da letra U. A rampa é denominada half pipe, tá certo? Então é como é chamado esse tipo de rampa em específico. Manobras nas laterais, ou seja, nas bordas, no começo e no final da letra U, tá bom? Então, as manobras geralmente são realizadas nas bordas e também são realizadas manobras conhecidas como aéreos, que é aquela manobra que a gente viu na imagem anterior, onde você voa realmente para fora da rampa. Os pneus da bicicleta perdem contato com a rampa e você acaba realizando a manobra lá em cima, nos ares, ok? Os atletas, eles buscam executar manobras de alto grau de dificuldade, tá certo? O mais alto possível. Então, quanto mais difícil a manobra e quanto mais alto você conseguir realizar ela, maior será a pontuação, caso você consiga fazer isso com sucesso. Sem erros, certinho, vai ganhar ponto, tá certo? Vários pontos. Pode passar, produção. Aqui é uma imagem para vocês verem como é essa rampa na letra U,
half paper, tá bom? E como vocês podem ver, ele está realizando, ó, manobra aérea, tá bom? Conhecido também como aéreo, tá lá em cima, ok? Pode passar, produção. Agora a gente vai para uma outra modalidade conhecida como street. Pessoal aí que é muito fã da professora Sandra Paula não, Sandra Freire, que é de inglês, deve estar por dentro que street significa rua. Então vamos entender um pouquinho, tá bom? É praticado nas ruas, como o próprio nome já diz, ou em pistas que simulem ruas. Ou seja, se eu não vou praticar na rua, o campeonato vai ser em uma pista, como é que vai ser street? É porque aquela pista onde vai acontecer o campeonato, a competição, é uma pista que simula o que tem nas ruas da cidade, o que tem nas praças da cidade, tá certo? Nas vias públicas. Então, o que é que pode ter? Pode ter corrimão, pode ter escadas, pode ter pequenos degraus, pode ter rampas, pode ter simuladores como bancos ou bancos mesmo, tá certo? Pode ter também algumas paredes inclinadas. Então, tudo isso aqui, ó, pode conter nas pistas, tá certo? De street, onde são realizados os campeonatos. Vamos dar uma olhadinha agora na prática? Passa aí, produção, para o pessoal ver. Então, ó, aqui, praticantes, tá certo? Dessa modalidade de street, descendo, ó, degraus, rampas, utilizando-se, ó, de corrimões, tá certo? Para realizar suas manobras radicais. Então, ó, aqui em pista e aqui em rua, tá certo? Praça aberta. Passa aí, produção. Vamos agora para o nosso próximo, tá certo? Mini ramp. Também podendo ser chamado de mini rampa, tá bem? Altura e tamanho inferiores ao vertical. Então, geralmente, tá certo? Utilizam-se pistas, onde nessas pistas tem um half paper, como a gente viu, é aquela pista em formato da letra U, só que menor, tá certo? Do que lá no vertical ou no vert, tá certo? As manobras que são realizadas nesse tipo de modalidade do BMX Freestyle são manobras que acontecem nas bordas da pista, associadas às manobras também de salto e os aéreos. Então, ó, 3 tipos de manobras diferentes: manobras de borda, de salto e aéreos, ok? Além de ter uma pista de tamanho ou altura reduzida, tá bom? Em relação às outras pistas. Geralmente em rampas de madeira. Então, quase sempre que tiver rampa de madeira, você já pode ficar com a orelhinha coçando, ó, para dizer que aquilo é uma pista de mini ramp. Usam manobras do dirt, tá certo? Dirt jump, que a gente já viu, do flatland, que a gente vai ver ainda, também pode ser conhecido como flat, e do street, que vimos que é o BMX de rua. Com um grau técnico, tá bom? Que aumenta com as manobras mais ousadas. Então, quanto mais difícil aquela manobra, mais difícil vai ser de você conseguir fazê-la da maneira certa, tá bem? Muitas vezes são adaptados obstáculos ao mini ramp. Então, além da pista convencional de mini ramp em madeira, reduzida, um pouco mais curta, também pode ser colocado alguns degraus, alguns obstáculos no meio da pista, para deixar ainda mais difícil as manobras de serem feitas com sucesso. Então pode ser encontrado isso sim dentro de uma pista de mini ramp, tá bem? Passa aí, produção, para o pessoal poder ver. Então aqui eu trago para vocês, ó, uma pista de mini ramp, tá certo? Tem aqui, ó, a pista em formato de letra U, half paper, tá bom? Só que o que? Vocês podem ver, a altura não chega nem na metade da altura da pista de vert, tá certo? Ela é reduzida. E aqui, ó, temos como se fosse corrimões, tá bem? Que você pode encontrar no meio da rua. Uma certa aqui, ó, alturazinha, uma lombadazinha. Então são obstáculos que foram incrementados à pista, tá certo? Lembrando que geralmente, quase sempre, são pistas em madeira. Fica a dica aí para vocês. Passa aí, produção. Agora a gente está indo para o último, tá bom? O flatland. E o que seria o flatland? O flatland, tá certo? É um tipo das modalidades do BMX Freestyle que não tem rampa, não tem obstáculos, é só você, a bike e o chão.
Então, bem dizer é isso, tá bom? Muito fácil de identificar. Apresentam, tá certo? As apresentações realizadas nessa competição aqui são no solo, sem rampas ou pulos. Ou seja, geralmente não são manobras que contam com saltos, não tem saltos, tá bom? E não tem rampa. Só a bicicleta, o chão e você. Considerado o mais livre dos estilos, tá certo? Porque você não fica preso a utilizar, você não fica preso a um determinado espaço, você pode utilizar da sua criatividade para demonstrar o máximo, tá certo? De habilidade que você tem com a bike, ok? Cada piloto faz a sua sessão buscando dificuldade, tá certo? E equilíbrio. No caso, demonstrando, tá certo? Buscando demonstrar. Dificuldade, no caso, o grau de dificuldade, mas ele tentando fazer ela com um certo domínio. E o equilíbrio é muito exigido para que eles não caiam, tá bom? E geralmente algumas dessas manobras são realizadas sobre apenas um pneu. Aliados também à criatividade, ok? Então, essas foram as modalidades do BMX Freestyle. E o que é que eu vou trazer para vocês agora de ajuda para vocês não terminarem feito nosso amiguinho aqui querido, tá certo? Todo machucado, só os ossos. Então, ó, equipamentos de segurança, tá bom? Cotoveleiras, joelheiras, capacetes. E antes de você se aventurar com as manobras mais radicais, mais difíceis possíveis, tá certo? O que vocês devem fazer? Procurar, tá bom? Professores, escolinhas que possam ajudar você a começar com as manobras mais simples, tá bom? Dando dicas, ensinando direitinho, do que você assistir vídeo no YouTube e tentar fazer igual e pode acabar se machucando feio. Então busca um local, uma escola, tá certo? Responsável, que tenha professores qualificados, que possam orientar vocês da melhor maneira e vocês vão conseguir se divertir bastante com esse esporte de aventura aqui radical, tá certo? Sem se machucar e terminar feito o nosso amiguinho aqui. Então eu espero que todos tenham curtido bastante nossa aula, tá certo? E a gente se vê aí na próxima aula. Mas, qualquer dúvida, manda primeiro pro professor, deixa no comentário, que eu tento ajudar vocês como puder, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula.